Boa tarde, turma, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda aula de termologia. O tema da aula de hoje é calorimetria. Se você ainda não assistiu a aula de termometria, volta lá, assiste a aula 10 de termometria, para depois conseguir acompanhar esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, só repetindo esse slide, né? Ele já estava na nossa última aula. E aqui só está a definição de termologia, que, como já vimos, é o ramo da física que estuda todos os fenômenos relacionados a calor, temperatura, mudança de estado físico, estudo de gases, dilatação térmica, entre outros fenômenos. E na aula de hoje, a gente vai ver calorimetria. Como eu já disse, na aula 10 já foi abordado o primeiro tema, que é a termometria. E o que é mais precisamente a calorimetria? É a área da física que estuda as trocas de calor entre os corpos. E uma coisa que eu bato um pouco na tecla, né, que é uma questão que eu nunca vi em vestibular, mas eu acho que qualquer hora vai aparecer, que vai ser uma pergunta besta, que vai ser, por exemplo, o que que é calorimetria, o que que é termometria, porque às vezes os vestibulares acabam abordando, focando, fazendo os alunos focar tanto nos exercícios, nas partes principais, que acaba deixando de lado um pouco de significado das coisas, né? Então eu acho que qualquer hora pode aparecer no vestibular aí o que que é calorimetria, né? Você assinala lá uma questão simples, mas alguns alunos não vão saber, certo? Então vamos lá para a definição do que é a calorimetria. Como foi dito, ela é a área que estuda a troca de calor entre os corpos. Beleza, então está relacionado ao estudo de calor. Mas beleza, bati o olho na palavra calorimetria, não lembro o significado dela, lembra, é aquilo que eu falei, tudo na física tem significado. A palavra vai ter um significado específico. Então quebra a palavra em partes. Então calorimetria, dá para a gente separar em duas palavras conhecidas, calor e metria. Calor é a qualidade de algo que é quente. Então, quando a temperatura do lado de fora está muito quente, a gente sente calor, certo? E metria é a ciência da medição. Então, calorimetria vai estar relacionada a medir o calor, certo? Vai ter algo relacionado a medir o calor. Vamos entrar numa tradução literal, né? Então, como calorimetria, como já fui pela definição, é a área que estuda a troca de calor entre os corpos, uma das principais preocupações dela vai ser como medir esse calor, beleza? Então, daí o significado. E se calorimetria está preocupado com medir calor, né, primeiro precisamos definir o que é calor. Calor representa energia transferida de um corpo para o outro, em função unicamente da diferença de temperatura entre eles. Então, calor é uma forma de energia, tá bom? E o transporte dessa energia na forma de calor, ele sempre ocorre da temperatura maior para a temperatura menor. Isso independe do tamanho dos corpos. Tem muita questão que parece assim, corpos de tamanhos diferentes com a mesma temperatura, vai trocar calor? As pessoas pensam assim, um corpo maior vai mandar calor para o corpo menor. Não é bem assim que funciona. A única coisa que faz referência na hora que a gente está falando do transporte de energia na forma de calor é a temperatura dos corpos. Então vai ser sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não importa a diferença de tamanho deles. Beleza? E a grandeza que define essa energia térmica, né, essa energia, que é transportada na forma de calor é chamada de quantidade de calor, que a gente vai apelidar pela letra Q na física, tá bom? E no sistema internacional, essa unidade é medida em joules, tá bom? Mas ela é muito comum no nosso dia a dia aparecer em caloria, né? Você pega uma latinha de refrigerante, por exemplo, e aparece lá quantas calorias ou quantas quilocalorias tem no refrigerante. Mas é muito comum também nas questões aparecer em joule, beleza? Inclusive, a gente vai trabalhar bastante com caloria, mas vai ter alguns exercícios que vai pedir a resposta em Joule pra gente, tá bom? Bom, agora que nós já sabemos o que é calor, a gente pode ir aprofundar um pouco mais e ir para os tipos de calor. Aqui eu estou apresentando para vocês o que eu chamei de equação fundamental da calorimetria, porque é a equação que mais aparece para vocês e é a que vocês vão utilizar de longe, tá bom? Mas existem outras equações relacionadas à calorimetria. Essa equação em específico é utilizada para um tipo de calor apenas, que é o calor sensível. E o que seria esse calor sensível? Quando a gente tem a transferência de energia na forma de calor, e essa transferência de energia provoca uma mudança na temperatura do corpo, ou seja, provoca uma variação de temperatura no corpo, é chamado de calor sensível, e a gente utiliza essa equação para calcular. Então, por exemplo, um cubo de gelo estava em menos 20 graus e ele foi aquecido até chegar em menos 10 graus Celsius, por exemplo. Então, ele teve aí uma variação de temperatura, correto? A temperatura final dele vai ser de menos 10 e a temperatura inicial dele vai ser de menos 20. Então, vai ter uma variação de temperatura. E para isso, a gente utiliza essa equação aqui, tá bom? Essa equaçãozinha aqui, ela tem quatro incógnitas, tá? Que é o nosso Q, a quantidade de calor, a, nesse caso, quantidade de calor sensível, porque estamos falando de calor sensível, né? O calor que vai provocar uma mudança de temperatura, a massa,
uma constante chamada calor específico que depende de cada material e a variação de temperatura. Vou voltar aqui rapidinho só para essa variável calor específico e mais um adendo. Calor específico e calor sensível é a mesma coisa, depende da literatura que vocês forem pegar, tá bom? Dependendo do livro de física que vocês forem utilizar para estudar, ou dependendo da escola que vocês estudam, cada um vai chamar de um nome, mas é a mesma coisa, calor específico e sensível, beleza? Vamos então falar um pouquinho sobre o calor específico. Como eu disse, ele depende do material. Então, por exemplo, a água vai ter um calor específico, o ferro vai ter outro calor específico, o cobre vai ter outro calor específico. São valores do material, então não são valores que a gente precisa saber de cor e salteado, tá bom? Porque na maioria dos exercícios, o que vai acabar acontecendo? O calor específico ou sensível será fornecido pelo enunciado ou pedirá para que você calcule esse valor. Então, por exemplo, um exercício pode te dar a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura e pedir para você calcular o calor específico. Ou ele pode falar, o calor específico do ferro nessa ação é de tanto. E aí você consegue calcular, tá bom? Só vale um adendo aqui que eu vou colocar para vocês, que é que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Esse valor, esse vocês precisam saber. Todos os outros elementos, se algum dia aparecer, na maioria dos casos o vestibular vai usar o elemento água, tá bom? É o exemplo mais comum que tem. Mas se por acaso aparecer um elemento diferente, né, aparecer um de do ferro, do cobre, não se preocupe, esse valor vocês não vão precisar saber, ele vai fornecer para vocês. Porém, o calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius. Isso vocês precisam saber, tá bom? Bom, agora a gente está indo para a segunda forma de calor, tá bom? A segunda forma de calor que a gente conhece, a gente chama de calor latente, beleza? E qual que é a diferença do calor sensível para o latente? O calor sensível estava atrelado a uma diferença de temperatura, correto? Então eu tinha o cubo de gelo que ia de menos 20 graus Celsius até menos 10 graus Celsius, porém ele continuava sendo um cubo de gelo. Ele esquentava, tinha uma variação de temperatura, porém ele continuava sendo um cubo de gelo. Agora o que está acontecendo? Esse mesmo cubo de gelo, por exemplo, ele vai de menos 10 graus Celsius até, por exemplo, 10 graus. Nessa diferença de temperatura, ele vai mudar de estado físico, ele vai sair do gelo e vai virar água, entenderam? Essa é a principal diferença. Enquanto no calor sensível a substância que eu estou analisando não vai mudar de estado, ou seja, ela vai continuar sendo água, vai continuar sendo gelo, vai continuar sendo vapor. Aqui não, aqui ela muda de estado. Então, o gelo vira água ou a água vira vapor. Ela acaba tendo essa permutação entre os estados e para calcular a quantidade de calor nessas transformações, a gente tem que usar essa equação aqui, beleza? Que não é a primeira. Essa é a grande diferença entre as duas, tá bom? E essa equação aqui, o Q igual a m vezes L, onde o Q vai ser a quantidade de calor, só que agora vai ser calor latente e não calor sensível. A massa vai ser medida em gramas e o calor latente ele vai estar em joule por quilograma ou caloria por grama, beleza? E novamente, o calor sensível ele dependia do material, certo? O calor latente também vai depender do material. Porém, além de depender do material, ele vai depender da mudança de estado. E por isso que é bom a gente saber bem quais são os nomes que foram dados lá na aula 10 nas mudanças de estado. Porque os enunciados vão falar assim para vocês. O calor latente de fusão vale tanto. O calor latente de vaporização vale tanto. O que que é vaporização? É o líquido virando sólido. Então, se o enunciado me deu a informação do calor de fusão e o de vaporização, eu preciso saber qual dos dois eu vou utilizar, entendeu? Porque o exercício pode, por exemplo, ter o gelo virando água e não é o de vaporização, seria o de fusão, entenderam? Então vocês precisam saber a diferença entre eles. Fechou? Bom, aqui a gente vai definir mais uma grandeza física que vai ser a capacidade térmica, tá bom? Que a gente vai representar pela letra C maiúsculo. E o que que vai ser a capacidade térmica? Ela vai corresponder à quantidade de calor presente num corpo em relação à variação da temperatura sofrida por ele, beleza? E ela vai ter duas fórmulas para calcular. Ou a gente pode utilizar a primeira parte aqui da equação, C igual a massa vezes o calor específico, ou então a gente pode falar que Czão é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, tá bom? São duas formas de calcular. Se vocês perceberem, essa variável m vezes c, ela aparece na primeira equação que eu apresentei para vocês, o que macete lá, lembra? O Q igual a massa vezes Czinho vezes ΔT, esse mc está lá também. Então a gente também pode calcular a quantidade de calor como sendo, para calor sensível, Qzão igual a Czão que multiplica ΔT.
Por isso que a gente consegue escrever esse último termo que aparece aqui na equação para vocês, que é a quantidade de calor dividido por ΔT, beleza? E todas as variáveis aqui são conhecidas, tá bom? O Czão é a capacidade térmica, vai ser medida em caloria por grau Celsius ou joule por Kelvin. Massa em quilogramas ou gramas, dependendo do exercício. Calor específico é o Czinho. O ΔT vai ser a nossa variação de temperatura. E o Q vai ser a quantidade de calor em joule ou caloria. Beleza? Bom, vamos lá. Na aula 10, eu acabei mostrando essa mesma imagem para vocês, só que lá eu estava explicando a mudança de estado físico, por exemplo, da água, certo? Da água indo para o vapor ou da água indo para o gelo, etc. Perfeito? Aqui eu vou mostrar esse mesmo gráfico, só que ele não tem as figurinhas lá que eu coloquei na aula 10, então se você não estiver lembrando muito bem desse gráfico, dá uma olhada lá na aula, que o gráfico de lá está um pouco mais bonitinho, está mais detalhado. Porém, aqui qual que é o meu foco? Nos exercícios de vestibular de calorimetria, muitas vezes aparece esse gráfico aqui para vocês, tá? E o que que ele vai pedir para vocês? Para vocês calcularem a quantidade de calor em certos trechos do gráfico. Então ele fala assim, no trecho de 0 a 1, ou no trecho onde ocorre a solidificação, onde ocorre a fusão. Os trechos relacionados à mudança de estado estão explicados na aula 10. Aqui eu vou explicar em relação aos pontos do gráfico, tá? Vai ser um jeito mais direto e que vai estar relacionado às duas equações que estão aqui, certo? Primeira observação. Todos os gráficos de termometria, eles vão ter um eixo de temperatura, certo? Normalmente esse eixo está no Y, mas ele podia estar no X, não tem problema nenhum, você só teria que virar o gráfico. Mas normalmente ele está no Y. E no X a gente vai ter aqui, por exemplo, esse aqui que eu trouxe para vocês é do tempo, mas ele poderia ser de quantidade de calor, certo? São as duas variáveis mais comuns que aparecem, tempo e quantidade de calor. Eu, pelo menos até hoje, não achei nenhuma outra questão que tivesse outro eixo, outra coisa nesse eixo, tá? Senão o tempo ou a quantidade de calor, tá bom? E o que que acontece? O enunciado, por exemplo, afirmaria para a gente, conforme o tempo vai passando, a quantidade de calor também varia. Então a gente sabe que aqui está acontecendo algumas mudanças de estado, tá bom? Essa é a primeira informação que a gente tem. Quando eu tenho o eixo do tempo, a gente não consegue ter muito bem essa visualização, mas o enunciado traria essa informação para a gente, beleza? E o que acontece? Vamos analisar as duas equações aqui que a gente tem para calcular a quantidade de calor. As duas têm massa, as duas têm o calor. Uma vai ter o específico e a outra vai ter o latente. O que que é gritante de diferença de diferente, né, nas duas? Uma delas tem essa variável aqui de variação de temperatura, enquanto a outra não tem, certo? As duas têm massa, as duas têm quantidade de calor, as duas têm um calor específico ou um calor latente, e essa daqui, ela tem a variação de temperatura enquanto essa não. Então, se eu quero utilizar a primeira equação para calcular um trecho desse gráfico aqui, esse trecho necessariamente tem que ter uma variação de temperatura. Se ele não tiver, a quantidade de calor vai ser zero, certo? Porque se eu trocar esse ΔT aqui por zero, qualquer coisa vezes zero é zero, certo? Tudo aqui nessa equação está multiplicando. Então, eu só vou poder utilizar essa equação aqui quando o exercício me fornecer uma variação de temperatura, ou o trecho do gráfico me fornecer uma variação de temperatura. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui, por exemplo, no trecho de zero aqui da origem do sistema até esse ponto T1 aqui. Vocês concordam que nesse ponto aqui e nesse ponto aqui a temperatura é a mesma? Ela não mudou? Olha o eixo Y aqui, ela está na origem e aqui ela continua na origem. Se nos dois continua na origem, a variação de temperatura aqui nesse trecho foi zero. Então, se eu substituir zero aqui nessa primeira equação, a quantidade de calor é zero. Não pode ser. Então, nesse trecho aqui, onde a variação de temperatura foi zero, eu tenho que usar o Kmol, certo? Porque o que está acontecendo aqui? Uma mudança de estado, beleza? Então, nesse primeiro trecho aqui, que eu vou fazer um tracinho, deixa eu pegar aqui em azul, é que vocês não vão enxergar muito bem, mas, por exemplo, aqui até aqui, pronto, dá para enxergar melhor. Esse trecho vai ter uma variação, não vai ter uma variação de temperatura, portanto, eu uso a equação do Kmol, beleza? Agora, vamos continuar aqui. Vamos olhar do trecho T1 até o trecho T2. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muita coisa. Do trecho T1 até o trecho T2. O que está acontecendo aqui? Vocês concordam que no T2 a temperatura vale 30 graus, enquanto no T1 a temperatura vale zero? Ou seja, eu tive uma variação de temperatura. Se eu tenho uma variação de temperatura, o que não está tendo aqui uma mudança no estado físico. Apenas a temperatura está variando, ou seja, a quantidade de calor vai variar em razão da temperatura. Portanto, eu uso a primeira equação, o que macete. Beleza? E é assim que a gente faz para descobrir qual equação eu vou usar dependendo do trecho do gráfico, tá bom? Vai ser desta forma simples que eu ensinei para vocês agora. Então, só para resumir tudo, deixa eu dar uma apagada geral aqui. Ó, eu vou fazer em azul para a primeira.
tem que ter variação de temperatura. Então, se tem que ter variação de temperatura, onde é que eu vou usar o que macete? Do T1 para o T2 e do T3 para o T4. Não tem outro texto para usar, só esses dois, beleza? E o que mole, que é a segunda equação, eu não preciso ter a variação de temperatura. Então, quais trechos são? O primeiro, o segundo e o terceiro. Beleza? Então é isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre trocas de calor, tá bom? Antes de começar a falar sobre as trocas de calor, lembra do começo da aula que eu falei para vocês sobre fluxo de calor? Que o fluxo de calor é sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio, independente da dimensão desse corpo. Então eu posso ter um corpo muito grande e um corpo muito pequeno, porém o calor não vai ser definido pelas dimensões dele, sim por qual corpo é mais quente em relação ao outro, perfeito? E isso vai determinar o fluxo de calor. Aqui, quando a gente estiver falando das trocas de calor, a gente pode ter um ou mais corpos envolvidos nas trocas de calor, que seria a passagem desse fluxo de calor, perfeito? E essa transferência de calor, ela acontece da mesma forma. Um corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. E dessa forma, quando a gente vai pensar na quantidade de calor total envolvida nisso, a gente tem que fazer uma somatória da quantidade de calor de tudo que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se tenho N ações acontecendo, eu vou ter que somar N quantidades de calor. Se eu tenho três ações acontecendo, vão ser três quantidades de calor que eu vou somar ali, beleza? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um copo de água com gelo, por exemplo. Então, vamos lá, eu tenho um copo, vou colocar gelo nesse copo, perfeito? Essa é a nossa situação. Então, antes eu tinha um copo com água e um cubo de gelo separados. E agora eu coloquei o gelo dentro da água, então transformei isso num sistema único, tá bom? O que vai acontecer quando eu estiver calculando as trocas de calor envolvendo eles? Bom, lembrem-se que o corpo de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, enquanto o corpo de menor temperatura recebe calor do de maior temperatura. Então, o que vai estar acontecendo? A água ela é mais quente que o gelo, certo? Então, a água ela vai ceder calor ao gelo, o gelo vai absorver calor da água e o gelo vai começar a derreter de certa forma, vocês concordam? Porque ele vai começar a ser esquentado, né? Ele vai começar a receber calor da água, então ele vai começar a derreter. Ele derretendo, ele muda de estado, ele vira água também. Então, nesse caso, eu tenho três coisas acontecendo: o gelo recebendo o calor da água, a água cedendo calor para o gelo e o gelo virando água. Então, eu tenho três ações da calorimetria acontecendo aqui. Então, para calcular a quantidade de calor envolvida nessa transformação, né, nesse sistema onde antes eu tinha água e um gelo e coloquei esse sistema juntos, eu preciso somar a quantidade de calor envolvendo esses três trajetos, perdão. A água cedendo calor para o gelo absorvendo o calor da água e o gelo mudando de estado. Beleza? Isso vai ficar mais claro quando vocês forem praticar exercícios, tá bom? Mas esse é um exemplo mais clássico, assim, que costuma aparecer em vestibular. Sempre em calorimetria, termometria, o exemplo fundamental que vocês têm que ter guardado com vocês é a água, tá bom? A grande maioria dos exercícios vai ser relacionada à água, tá bom? Por fim, mas não menos importante, vamos falar agora sobre propagação de calor, o último tópico sobre a calorimetria que é importante para vocês, tá bom? Propagação de calor existem três tipos específicos, tá? A condução, a convecção e a irradiação. Os três estão representados nessa imagem aí que vocês estão vendo, mas eu vou explicar um por um para ficar mais simples de perceber, tá bom? Mas eu vou utilizar o mesmo exemplo que nesse exemplo aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês, acontece os três, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro desses três métodos de propagação de calor é a condução. Nele, a gente pode chamar a condução também de condução térmica, beleza? Na condução térmica, a propagação de calor ela acontece a partir da agitação térmica dos átomos, certo? E essa agitação é transmitida ao longo do corpo quando existe uma diferença de temperatura entre as partes. Então, por exemplo, nesse exercício não, desculpa, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, o que está acontecendo é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta. A condução está acontecendo em dois trechos aqui, certo? Aqui onde a gente consegue pegar o nosso bule, certo? E aqui onde a água sai. Nesses dois trechos, reparem o seguinte, são trechos onde eu tenho material, certo? Então o que acontece? Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja de ferro. Você colocou isso aqui no fogo alto, certo? Isso aqui vai começar a esquentar e o calor aqui da base vai começar
vai passar para a água e vai passar para essas extremidades aqui. Então, por exemplo, você pode encostar a mão aqui e se queimar, certo? Isso às vezes acaba acontecendo. A gente já deve ter vivenciado aí em algum momento uma situação onde a gente encosta em algo que estava muito quente e acaba se queimando. Beleza? E por que que a gente se queima? Porque o calor foi propagado na nossa mão, né, ou no objeto, através da condução. Então, a condução é um método que ela sempre precisa de um meio material, tá bom? Então, ela vai precisar de um material para conduzir. Nesse caso aqui, é a nossa caneca de ferro aqui, né, nosso bule, beleza? O nosso segundo método de propagação de calor vai ser a convecção. E o que que vai ser a convecção? Vai ser a transferência de calor acontecendo pelo transporte do material que está sendo aquecido em função da diferença de densidade. Então, o que que seria isso, né? Por exemplo, nesse mesmo caso aqui, a gente tem a água, certo? A densidade da água, conforme a gente aquece ela, ela varia, certo? Isso experimentalmente é difícil de visualizar e de imaginar. Porém, quando a gente aquece a água ou resfria a água, a densidade dela muda. E a mesma coisa para os gases. Então, quando a gente acaba causando uma diferença na densidade, a gente diz que a gente tem uma propagação de calor por convecção, certo? Que seria esse trecho aqui do meio aqui, onde a água está começando a formar as bolinhas, estão vendo? As bolinhas de vapor. Então, o calor aqui do fogo passou para a passou para o nosso bule, né? E passou para a água. Na água, ele vai se propagar por convecção, enquanto pelo bule ele passou por condução. Essa é a ideia, tá bom? Então, dentro dos gases e dos líquidos, nessa área aqui onde está se formando as bolinhas, pela diferença de densidade no líquido conforme ele é aquecido, ele transporta calor por convecção térmica, beleza? E por último, nós temos um método de propagação de calor chamado de irradiação. A irradiação é o mais diferente dos três, certo? Porque enquanto a condução eu precisava de um material para conduzir a propagação de calor, né? E na convecção eu precisava do líquido ou do gás para gerar uma diferença de densidade e com isso ter a propagação de calor, a radiação de calor ela acontece através de uma coisa chamada onda eletromagnética, beleza? Isso aqui no canal ainda não foi explicado para vocês, tá bom? Isso vai ser explicado mais para frente nas aulas de eletromagnetismo e nas aulas de ondulatória, tá bom? Nessas duas aulas vocês vão entender o que é uma onda eletromagnética, mas para vocês o importante agora é entender que o método de radiação, a transferência de calor é dada por essas ondas eletromagnéticas, certo? E esse tipo de transmissão de calor, ela acontece sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. Então, por exemplo, quando você acendeu só o fogo, por exemplo, vamos pegar essa mesma imagem, mas você levanta o bule, tá ali só o fogo, né, esquentando. Você concorda que fica quente só o ambiente em volta? Você não precisa botar a mão no fogo para sentir que está quente. Você, por exemplo, só de ficar com a mão um pouco mais perto ou de ficar perto ali da chama, você percebe que está mais quente. Como é que você percebe que está mais quente? Pela propagação de calor por irradiação, beleza? Então esse é o último método da propagação de calor. Bom, a aula de hoje foi isso. Se tiverem dúvidas, tirem comigo pessoalmente ou deixem aí nos comentários. E até a próxima aula. Falou!